essa aula é gravada, assim, né? Quem quiser falar, só esteja ciente que a aula está gravada e que depois será disponibilizada, tá, no meu canal do YouTube. Bom, bora, né? Então, vamos lá, né? Nessas últimas três conferências, né? O que o Freud vai começando a abordar, né? De novo, ele fala sobre como, né? Os sonhos transformam os conteúdos latentes, e que esse jeito, né, nos quais é transformado, como a gente já viu, é um jeito incompreensível, a gente não consegue entender o sonho, né? Ainda ele aborda, né, o fato da regressão, das imagens que são entendidas como uma forma arcaica, de entendimento de como a psique funciona. Ele menciona também, né, sobre a amnésia infantil, né? Então, né, essa coisa que a gente não lembra direto de quando era criancinha, nenenzinho. Aí ele entra um pouquinho na parte da sexualidade, né, a partir dessa parte da infância. Então, ele toca brevemente no conceito de Édipo, no egoísmo infantil e nos desejos reprimidos, de novo, né, como, né, já a gente viu muitas vezes essa parte desses desejos que não são aceitados. É, e ele liga esse fato, né, a essa parte, né, da censura, que não permite esses pensamentos latentes de vir à consciência, tá? Aí depois na parte final ele vai começar a falar sobre a angústia, que isso é uma das partes mais fundamentais dos nossos conceitos psicanalíticos. Realmente aqui a gente começa a entender, a começar a entrar no entendimento, né, da nossa ambivalência psíquica e das nossas criações, das angústias, né? E aí, na final da parte, né, enfatiza na parte dos conteúdos latentes e como esses se relacionam ao que sobra, né, do que a gente vive no dia a dia. Então, bom, bora lá. Primeiramente, né, ele começa a fazer um pequeno, como se pode dizer, uma pequena mensal de como, vou tentar deixar isso um pouco maior. É uma pequena mensal de como se desenvolve a nossa psique. E não só no sentido individual, né, que é o sentido ontogenético, né, da pessoa individualmente, mas também do ponto de vista filogenético da nossa espécie, né, então da humanidade em si, dos seres humanos em si, como eles se desenvolvem psiquicamente, né? Então, através desse trabalho do sonho, né, que então é pegar o nosso conteúdo latente e transformá-lo para vir a ser o conteúdo manifesto através da censura, né, então ele mostra esse conteúdo de forma incompreensível, né, a gente já viu, né, ele deforma os pensamentos latentes, mas o que ele começa a falar, né, que então esses pensamentos que estão vindo agora, né, que se apresentam agora de forma assim, né, incompreensível, elas já foram em algum momento um pensamento que a gente teve e na consciência, né? E aqui vamos também marcar alguma coisa importante. Não é que porque eu tive esse pensamento consciente, é que ele não entra muito, né, em posição, né, que foi na vigília, não significa que eu seja ciente necessariamente disso, né? Isso é muito importante. Por quê? Porque eu posso ter um pensamento que dura uma fração de milésimo de segundo. Então, não é uma coisa que, tipo, sabe, não é um pensamento, tipo, vou fazer compras hoje, né? Estou ali pensando nas compras, o que que eu vou fazer? É um pensamento extremamente, né? Você está elaborando, você está ciente daquele pensamento. Não. Pode ser que aconteça alguma coisa né, foi uma coisa instantânea que você já joga para o inconsciente, né? Então, nesse sentido, eu fico cuidado, né? Ele está na consciência, ele foi uma coisa extremamente breve que talvez você nem conseguiu perceber, mas você teve aquele pensamento e você jogou imediatamente para a parte, né? A censura entrou, aí o pensamento ele já é jogado imediatamente no inconsciente para você não estar ciente, efetivamente, que você teve aquele pensamento,
tá? Enfim, né? E aí, esses pensamentos que depois são jogados no inconsciente, e aí eles voltam de forma de imagem, através do sonho, isso é entendido como uma expressão arcaica, né? Então, nas conferências anteriores, o que ele fala? Eu tenho uma experiência, eu introjeto em mim essa experiência através da imagem, quando sou nenezino, porque eu não falo ainda, né? Quando sou nenezino, então, ele vem para mim, dentro da minha mente, dentro da minha psique, de forma de imagem. Essa é a forma arcaica. É isso que ele quer dizer quando usa a palavra arcaico. A minha forma mais arcaica de entender é a minha visão. Eu vi aquela coisa, né? Eu senti aquela coisa, eu experienciei alguma coisa, então eu vejo isso dentro da minha cabeça, entendeu? Nesse sentido aqui, é a forma mais básica, né? De perceber, né? De começar a perceber o que acontece para gente. Então, essa forma arcaica são as imagens, que depois, através do nosso desenvolvimento, elas chegam a ser palavras, né? E aí depois tem toda a construção da linguagem, né? Essa é a primeira parte. A segunda parte que ele quer dizer aqui da filogenética é que, né, a gente, através dessa imagem, né, eles levam de novo ao nosso estado da psique mais primitivo, mais arcaico, né? E não só. Depois ele vai mencionar que também os símbolos, né, que a gente tem são na forma arcaica, de utilizar a nossa psique, né? Né? Então, eles, todos esses jeitos, né, esses processos psíquicos fazem parte da nossa história, não só individual, mas filogenética, né? Porque todo mundo funciona assim, todo mundo vai ter, né, esse tipo de amnésia que cobre as coisas que a gente não pode aceitar como consciente, né? Eles vão todos no inconsciente, e isso se espelha também às nossas vivências da infância. Ele fala, olha, até que pode ser que alguma pessoa realmente consiga lembrar alguma coisinha lá da infância, né? Mas não é uma coisa comum, né? A gente mesmo. Tem pessoas que falam, olha, eu lembro, tenho lembrança de quando eu tinha 2 anos e tal, mas é muito, muito, muito incomum, né? Encontrar alguém que fala, eu nasci e eu lembro que isso aconteceu para mim, né? Você pode ter imagem de fotos, aí você pode lembrar daquela foto, muito provavelmente, ou um conto, né, que algum familiar, né, ou pessoa próxima, né, falou para você. Mas será que você tem efetivamente aquela lembrança, né, efetiva, né, ou é através das palavras do outro, através da imagem do outro? Então, essa é a amnésia do qual ele fala, tá? O desenvolvimento, né, da nossa psique, né, esse desenvolvimento humano, né, em geral, que a gente entende dessa forma, pelo menos, né, até mais ou menos agora, né, esses são os entendimentos, que, né, mais ou menos até os 2 anos, a criança começa a falar, né, a fazer as palavras, a fazer frases, né, ela pode, sim, lidar com determinadas situações que têm uma complexidade psíquica, né, então, ele determina, né, sei lá, agarrar uma coisa, gente, só o fato de agarrar uma coisa, o primeiro reflexo é um reflexo, mas depois a decisão, eu vou agarrar o meu copo de água, essa já é uma complexidade psíquica, por quê? Porque eu preciso saber que a minha mão primeiro faz esse movimento, que eu quero pegar a água, que eu quero tomar água, e que eu preciso pegar a água e levar a água à minha boca para beber, né? Nesse sentido, não é só uma coisa, parece tão simples, né? Porque a gente está tão acostumado, mas os processos psíquicos são complicados, né? Então, nesse sentido aqui, que a criança ela já começa a ter, né, uma complexidade psíquica mais avançada, né? Chegando aos 2 anos. E aqui ele fala outra coisa. No começo, a gente não tem memórias, né? A gente começa a viver e a gente começa a ter memória. Hoje fui para o supermercado. Não, ontem fui para o supermercado. Essa é a memória, né? Se eu não nasci, né? Se eu acabei de nascer e não fiz nada ainda na minha vida, não tenho memórias, né? Então, nesse sentido que ele fala que a memória não é sobrecarregada, né? Porque tinham 0 dias de vida, né? Quando eu nasci. Então, não tenho memórias do que eu fiz antes. Então, em teoria, não deveria ter esse problema de esquecer. Mas, né, é interessante, então, como chega essa amnésia, né, para encobrir todas as emoções, todas as sensações que a gente teve quando era criança, né? Então, não significa, porém, que essas memórias,
que eu não lembro, não significa que ela não existe mais. Esse é um dos pontos mais importantes de todos, gente. Não é porque eu não lembro conscientemente de uma coisa que não está mais em mim. Essa realmente é extremamente importante, né? Para qualquer uma pessoa que vai trabalhar com análise, com psicanálise, esse conceito precisa ficar com vocês. Por quê? Porque uma coisa que eu até posso ter esquecido, ela pode ainda me afetar no dia de hoje. É essa. E eu posso, então, mas como assim? Mas eu nem lembro, meu, sei lá, quando eu era criancinha, que eu caí da cadeira e isso gerou muito medo em mim. Meu, quem lembra disso? Não, não lembro. Como esse medo que eu senti quando eu tinha 1 ano de idade, como isso vai me influenciar agora? Pode influenciar. Pode se transformar em outras coisas, né? Nesse sentido aqui, essa é muito importante. E essas lembranças encobridoras, então, né? As memórias também, como nos sonhos, elas sofrem essa condensação e o deslocamento que a gente viu, nos encontros passados, tá? E isso é muito interessante, né? Porque aí, o que que significa? É que o processo psíquico se repete, né? Ele mostra, nesse sentido, que então estamos revendo, né? As coisas são espelhadas em um lugar no outro. As memórias, tem processo que se espelha nos sonhos. Os sonhos têm espelhos que se... tem processo que espelha nos atos falhos, tá? Então, várias coisas se pode retomar em diversos lugares, de processo psíquico, né? É, então, né, muitas vezes também, né, alguns conteúdos que surgem, né, que sejam lembranças, que sejam sonhos, eles podem sempre parecer alguma coisa que não tem muito significado. Eu lembrei que fui para o supermercado, e daí? Né? Vou, toda vez vou para o supermercado, mas será que aquela vez ali que eu fui para o supermercado aconteceu alguma coisa que me lembrou de outra coisa lá atrás, né? Então, é nesse sentido, tá? A lembrança encobridora é nesse sentido. Ela se apresenta disfarçada também, muitas vezes, para representar alguma coisa que, de novo, eu não quero efetivamente lembrar, porque é de um conteúdo inaceitável, né? Então, né, aí ela entende, o Freud entende que ambos sonhos e memórias fazem parte do inconsciente. Os dois estão, né, dentro desse domínio. E ambos podem surgir, né, espontaneamente e são o nosso jeito de poder acessar o nosso conteúdo, não só inconsciente, mas o nosso conteúdo infantil, né, as vivências que a gente teve na infância. Aí ele continua um pouquinho sobre o desenvolvimento das crianças e como isso se liga aos desejos, né? Lembramos sempre, o ponto de partida qual é? Dos sonhos. Tirando aqueles infantil, que é um sonho aceitável, né? Quero comer os morangos, beleza, eu posso falar disso, né? Mas os sonhos encobertos, aqueles que são disfarçados, dissimulados, né? Que tem a condensação, o deslocamento, né? Que são deformados, eles são sonhos que tem um conteúdo que, né, a gente já viu, ele é inaceitável, não posso falar disso, né? Não posso aceitar que eu quero isso, né? Então, é uma recusa que a gente tem contra esse conteúdo que está chegando. Contudo, não, remarcamos que, primeiramente, esse desejo, em algum momento, não chega no sonho, né? Esse desejo inaceitável. Ele não vem de quando eu durmo, é de alguma coisa que eu vivenciei no estado de vigília, né? No estado da minha consciência, tá? Aí ele faz um exemplo muito forte, né? Pode ter um desejo de morte de pessoas amadas, né? De ódio para alguém que a gente ama, né? E normalmente esse tipo de lembranças pertencem a uma primeira infância, no sentido que criancinha, filho único, de repente nasce o irmãozinho. Vai ter uma rivalidade. Que rivalidade é essa? De atenção, de amor dos pais para ela. O irmãozinho novo está ali
e pega parte desse amor e dessa atenção que antes era dela, né? Então, nesse sentido aqui, nesse sentido de ódio, né, uma rivalidade, ou né, no sentido, por exemplo, da pessoa que cuida, né, de pessoa que dá comida, lava, né, faz ficar quentinho e tudo, pode ser normalmente, né, mais comumente a mãe, mas pode ser outra pessoa. É, essa pessoa, às vezes, não está ali, imediatamente disponível. Meu, como é que essa pessoa não está ali? É nesse sentido de sentimento de ódio que surge, primeiramente, na infância, né? Então, esses são os desejos iniciais, né? Que a gente entende, tá, beleza, pode ser até que eu estava com ciúme do meu irmão no comércio, mas agora, sei lá, tenho 30, 40, 50 anos, tenho mais isso, né? Mas isso é o que se instaurou na primeira infância. Então, ela pode parecer superada no consciente, mas ela continua sendo uma possibilidade para fazer surgir estímulos que depois criam os sonhos, né? E sobre essa coisa do egoísmo, eu quero todo o amor dos meus pais para mim, né? Isso também, né? A gente vê nos estudos do desenvolvimento humano, que não é necessariamente ligado à psicanálise, né? Que tem um período onde a criança é totalmente egoísta. Esse brinquedo é meu, eu não vou compartilhar com ninguém, né? Por quê? Porque a criança primeiro aprende a se auto-amar, né? Ela vem acima de todos. Por quê? Porque ela chega no mundo, no lugar, claramente no lugar que ela tem um cuidado, né? Então, alguém dá comida. Mesmo aqui nós estamos falando de amor no sentido, nossa, eu amo muito meu filho, tá? Aqui vamos entender o cuidado das coisas essenciais. A criança tem comida, tem um lugar para dormir, tem alguém que limpa ela, que cuida dela, nesse sentido de sobrevivência, né? Nesse sentido aqui. Então, primeiro, a criança recebe, o nenenzinho recebe todas as atenções. Então, nossa, só foda, né? Recebo tudo, todo mundo faz tudo para mim, tá tudo para mim, né? Então, nesse sentido aqui, a criança se auto-ama, né? Nossa, olha aqui que lindo. Então, ela entende também que isso, que é tudo para mim, não pode ser do outro. Nesse sentido que a criança é egoísta, é egocêntrica, é tudo meu, né? O outro, não, né? Se não serve para mim, então, né, ele tira de mim. Então, nesse sentido aqui. Então, o outro pode ser uma ameaça. Um irmãzinho novo pode ser uma ameaça, né? O trabalho da mãe. A mãe não pode ficar ali mais 24 horas por dia comigo. É uma ameaça. Então, nesse sentido aqui, ela ama o outro porque ela precisa do outro. Aí depois, esse tipo de impulso se transforma e aí chega o próprio impulso amoroso e começa a sair desse egoísmo, egocentrismo, mas isso demora também, né? Não, é uma coisa muito rápida, né? Demora anos para a criança sair do egoísmo. Então, aqui o que a gente entende? Que a criança aprende a amar através desse egoísmo. E esse egoísmo, ele permanece no inconsciente, ele não some, né? A gente aprende a fazer outras coisas, mas essa parte pertence sempre ao nosso inconsciente, né? Aqui, né, bom, já falei um pouquinho da rivalidade, né, entre irmãos, principalmente o Freud fala, se são irmãos de idade próxima, pode surgir mais rivalidade. Se tem um pouquinho mais de anos de distância, aí pode ser entendido, né, o novo irmãzinho bem entendido como um brinquedo, uma boneca, né, uma coisa que não ameaça tanto assim. Mas se são mais próximos, tende a ter uma competição, né, uma competição direta pela atenção e pelo amor dos pais, né? E Freud aqui fala de outro tipo de rivalidade que se instala, e aqui já entramos um pouco no complexo de Édipo, né? Ele fala o seguinte, e aqui a gente vai ter que entender o contexto histórico. O contexto histórico de Freud, qual é? Não existem famílias que não sejam heterossexuais, né? O contexto de Freud, não existem pessoas que são
não binárias, transgêneros, transexuais, ou como a pessoa quer se definir, tá? Então, o contexto histórico é cis heteronormativo. Então, mãe, pai, criança. Então, aqui, como ele começa a entender, e olhem que ele faz um discurso heteronormativo de determinada forma, mas ele começa, né, o Freud é revolucionário nesse sentido, né, ele vai explicando em seguida, né, a razão disso, né, do porquê, né, o pai vai ter como se chama? Uma rivalidade, né, com o filho macho e a mãe com a filha fêmea, né? Nesse sentido aqui, a psicanálise é extremamente revolucionária, tá? A gente não vai entrar tanto assim nessa parte da sexualidade, mas é depois na conferência 20, acho, aliás, muito importante para todo mundo ler essa conferência. Ele fala muito facilmente, muito claramente sobre algumas conceitos da sexualidade extremamente importantes, né? Então, ele fala que surge essa rivalidade entre pais e filhos do mesmo, aqui vamos chamar de sexo, tá? Não vou entrar na diferença sexo e gênero, tá bom? Mas vamos utilizar as palavras do Freud, tá? E aí, por que surge essa rivalidade? Principalmente porque entende-se que o genitor que é entendido como ter o mesmo sexo representa uma barreira, né? Uma barreira para o prazer sexual, né? E aí, a criancinha precisa renunciar à sua liberdade e ao seu gozo sexual, né? Então, isso é a castração, gente. Esse é um também dos conceitos mais importantes de todos, né? O genitor, pessoa adulta, ele é o símbolo da minha castração, né? Então, eu não posso fazer o que eu quero, né? E essa pessoa é o que tem entre eu e fazer aquilo que vai me gerar prazer, tá? Contudo aqui, né, não significa que os únicos sentimentos que a pessoa vai desenvolver para esse genitor sejam de rivalidade, contraste ou ódio, né? O genitor continua sendo alguém que cuida. O genitor continua sendo alguém que ama. Então, a criancinha gera sentimentos, emoções ambivalentes para essa pessoa, né? Então, além do ódio, da rivalidade, se instaura também um carinho, a ternura, o respeito, né? Assim como se instaura, né, o medo. E aí entramos bem no complexo de Édipo, porque existe essa barreira, né, aqui também, né? Vou utilizar palavras mais neutras, né, já que passamos um belo mais de 100 anos aqui sobre, né, o complexo de Édipo. Então, não vamos entender só mãe, filho, pai, o filho, né? Vamos entender um genitor e um filho, né? Então, o genitor, que é entendido como aquele que cuida, o cuidador principal, vamos chamar de figura materna, ok? Providência, esse amor e ternura e cuidado da criança que tem um outro. Esse outro pode ser um parceiro, uma parceira, não importa. Pode ser também representado de novo por um trabalho, né? Esse outro é a figura que representa uma limitação para a criança. Quando a figura materna não está comigo é porque ela está com a figura, né, que me limita. No caso, podemos chamar de figura paterna em termos psicanalíticos. Então, tenho dois cuidadores ali, um que é o cuidador principal e o outro que me dá uma cortada, né? E que me impede de ficar sempre com esse cuidador principal, que eu entendo como aquele que eu mais amo. Aqui, gente, não importa gênero, sexo, não importa nada, né? Vamos considerar mesmo um casal heterossexual. Vamos considerar um casal mais da nossa época, onde, por acaso, nessa família, quem ficou indo trabalhar é a mãe, e o pai foi a pessoa que ficou em casa. A criança vai tender muito mais a se, né, ligar ao pai, porque ela é que é o cuidador principal, né? E a mãe, quando ela chega, pode ser atendida, então, com essa figura que faz, né, essa castração, esse impedimento de escutar o cuidador principal, tá? Então, nesse sentido aqui, gente, não se ligue muito, claramente o Freud fala
em homem e mulher, né? Ele fala nesses termos. A gente entende, né, no desenvolvimento da psicanálise que isso não se liga necessariamente ao sexo biológico, tá? Mas isso é o que é o complexo de Édipo, né? Eu amo um dos meus genitores e o outro é o meu rival. Esse é o complexo de Édipo, né? Então, os dois desejos aqui são englobados, né? É uma ambivalência primária que a gente tem. Por quê? Quem me limita, de novo, é algo para ser destruído, ao mesmo tempo continua sendo alguém que eu amo, né? Olha a ambivalência que gera isso na pessoa, tá? Uma coisa importante que o Freud fala é a seguinte frase, né? O complexo de Édipo pode acontecer, mas a sua força e a relevância que isso tem dentro da vida psíquica da criança depende, né? Depende muito, né? E do que depende, né? Aqui depende muito de como os estímulos são criados ao longo da infância, né? É, quais são as escolhas amorosas dos pais? Isso vai influenciar a criança, né? A maioria, na época do Freud, né? Qual é a escolha amorosa na época do Freud? Quase exclusivamente heterossexual, né? Cisnormativa. Então, nesse sentido aqui, né? O complexo de Édipo também depende de quem são os seus genitores, tá? Aqui, né, de novo. O Freud, através disso, começa a fazer algumas declarações que, Nick, até onde? Oi? você pode repetir essa frase importante que passou um ônibus bem na hora? Tudo bem, né, amigo? Né? É aqui das crianças, essa aqui, da reação É do que você falou uma prédio, frase importante, o complexo de Édipo. isso aí, né? É que então, o nível de intensidade com o qual o complexo é vivido, vivenciado, e também, né, quem são, as pessoas que são dentro desse, considerada dentro desse complexo, né? Então, os genitores e a criança também, são dependentes de quem são, de que é o casal, né? Qual é a escolha amorosa, do homem ou da mulher ou da pessoa não binária que está ali envolvida? Quem é esse casal? São dois homens? São uma mulher? São duas mulheres? São pessoas não binárias? Isso também, né? Vai, influenciar quanto esse complexo de Édipo vai pesar na vida da criança. E, nesse sentido, claramente, na época de Freud, a maioria, se não praticamente, né, quase a totalidade das pessoas, era um casal heterossexual normativo. Bem, né, voltando aqui. Então, Freud tem começa a fazer uma série de afirmações que, na época, claramente, e ainda hoje, são entendidas como muito complicadas. Porque aqui, dentro do complexo de Édipo, então, a gente entende que Freud está dizendo o quê? A criança tem desejo. E esse desejo é um desejo de amor, é um desejo sexual. Então, a criança tem uma vida sexual. Ainda hoje, é muito complicado para adultos entender que a criança tem sim essa vida sexual, né? E o que ele diz ainda mais? Essa palavra perversão. Cuidado com a utilização da palavra perversão em psicanálise. Essa conferência 20 que eu mencionei antes, leiam ela. Ela explica o significado dessa palavra. Você vai vendo que pessoas que não conhecem a psicanálise utilizam essa palavra para, principalmente, fundamentar conceitos religiosos, né? Mas o Freud falava que a homossexualidade é uma perversão. Ele fala mesmo. Só que ela entende a perversão como outra coisa, não como conceito que a gente utiliza comumente, tá? Então, leia a Conferência 20, porque isso é muito importante, né? E o Freud é o que fala? Que a criança é perversa. Por quê? O que é perverso para Freud? É tudo aquilo que não é simplesmente sexo que visa a reprodução sexual, né? Ele fala literalmente isso, né? Ele muda o significado da palavra perversão e então, mudando esse significado, né? Perversão não é uma coisa moral ruim. Para o Freud, não é isso.
perversão é perversão do curso da funcionalidade física biológica do sexo. A funcionalidade física biológica do sexo de reprodução. Tudo que não se encaixa nisso é perversão. Ou seja, qualquer vez que você se masturba, qualquer vez que você faz sexo para não se reproduzir, qualquer vez que você tem algum desejo que não seja encaixado no lugar de reprodução biológica, isso é entendido tudo como perversão. E nesse sentido, então, todo mundo é perverso. Não tem sequer uma pessoa que apenas transou, fez sexo, apenas para exclusivamente se reproduzir. Não existe ninguém que nunca teve um prazer sexual, só através, não, desculpa, não, eu estou fazendo uma prazer. Não é que o fato que a pessoa não tem prazer sexual, mas ela tem prazeres, Um toque, esse é um prazer sexual, as sensações boas do físico são entendidas também como prazer sexual. Então, isso não pode ser restrito a essa coisa da reprodução, Nesse sentido que ela muda completamente o significado de perversão. E ela, efetivamente, chama todo mundo pervertido, tá? Nesse sentido aqui. E a criança em si, ela é perversa. Por quê? Porque a criança não tem regras, Ela é nova, não sabe nada. Para ela, vale tudo. Então, isso é muito importante. A criança chega ao mundo de forma perversa. Tudo vale. Tudo que me gera prazer, vale. Não existe nenhum tipo de barreira. O que é essas barreiras que chegam depois, as censuras que temos dentro de nós, são adquiridas através do desenvolvimento da educação, Ela, no começo não tem, ela está totalmente, livre. Então, ele menciona 5 dessas barreiras principais, pelo menos, dentro da época dele, claramente. Uma é a barreira entre seres humanos e animais. A criança não sabe a diferença. Não tem essa diferença. Não significa, gente, que a criança quer transar com o animal, tá? Só para... Mas o animalzinho pode receber tanto amor quanto uma pessoa. Não tem essa diferença. O nojo pelo excremento. A criancinha pequenina, ela pega no cocô dela de boas. Você pega como adulto na sua cocôzinho de boas? A maioria de nós não, algumas pessoas sim. A barreira do incesto. Essa é uma coisa extremamente cultural. Lembrando que o Freud não está condenando, não está falando que está tudo bem, mas ele está falando que isso não existe a priori. É algo que é criado pela nossa cultura. Depois ele adiciona umas razões, de preservação biológica, porque é entendido em todo tipo de reprodução sexuada, então entre dois seres da mesma espécie, a reprodução sexuada, ela providencia uma variedade genética melhor, e isso dentro da teoria darwiniana também, Quem consegue sobreviver é quem consegue se adequar melhor, à vida. Então, uma maior variedade genética, ela permite se adequar melhor. Então, nesse sentido aqui, tá? A barreira do incesto, ela é cultural e ele fala que pode ter nascido desse entendimento biológico. Isso de forma não, não é porque os homens primitivos sabiam, dessa parte genética, mas se entende que a sobrevivência era mais, de pessoas com variedade genética, tá? Isso, pessoas, animais, qualquer um que se reproduz com, como chama? Reprodução sexual. Barreira do desejo de pessoa do mesmo sexo. De novo, ele fala, isso não existe na criança, é criado pela educação, pela cultura. Transferência do papel genital, isso também é super importante, para outros órgãos e partes do corpo. A criancinha sente prazer no corpo inteiro, É só ao longo do desenvolvimento que o prazer físico chega a ser concentrado nos órgãos genitais, tá? Isso vai remata de novo. E tudo isso é criado pela própria cultura, A sociedade é um momento histórico, tá? Então, a sexualidade infantil, A criança, então, é definida como perversa e polimorfa.
Primeiro que a criança pensa que todo mundo é como ela, tá? No sentido que, se a criancinha nasceu com um pênis, ela pensa que todo mundo tem um pênis. Se ela nasceu com uma vagina, ela pensa que todo mundo tem uma vagina. Se ela nasce com uma conformação genital diferente, que não é estritamente o pênis ou a vagina, ela pensa que todo mundo tem aquilo também, né? Ela pensa que todo mundo é igual. Olha que coisa, né? Ela pensa que todo mundo é igual, não tem diferenciação de gênero, não tem diferenciação de sexo. Todo mundo é como eu. Hum? E aí, o que isso significa também? Ela não vai gostar da mãe, do pai, do irmão, da irmã, da prima, do quem caralho que é que vai lá na frente, por causa de um determinado sexo ou gênero. Ela vai gostar dessa pessoa porque é mais próxima dela, né? Porque cuida, porque está próximo, porque está, né, ali com ela, tá? Para sentir protegida, para sentir amada, faz carinho, para sentir prazer, lá, para sentir prazer através do toque, né? Nesse sentido aqui, da criança, não tem diferença nenhuma. Não pode falar em nenhum momento que a criança é heterossexual. Essa é uma coisa importantíssima. O Freud, né, depois, se você quiser ler os 3 ensaios sobre sexualidade, ele fala isso claramente. Somos seres bissexuais. Não tem diferença para gente. Quando a gente nasce, não existe diferença. A gente pensa que todo mundo é igual, tá? Então, por isso que a criança, não só isso, né, pode ser qualquer um, mas que o toque em qualquer parte do corpo dá prazer. E nesse sentido, ela é polimorfa. Então, qualquer parte, não é só meu genital que vai me dar prazer. Então, nesse sentido aqui, essas são 2 características extremamente importantes da sexualidade infantil. Por quê? Porque a gente, então, precisa entender que tudo que vem depois é uma transformação através da cultura, né, da educação, tá? Então, os traços da atividade sexual infantil são extremamente importantes porque ele apresenta uma variedade maior, não só isso, por ser ainda uma criancinha, a criança não tem aquela intensidade enorme do prazer que a gente sente na vida adulta, né? No sentido, né, do orgasmo, não vai ser nesse sentido aqui. Por quê? Porque ela não tem o desenvolvimento psíquico para lidar com esse tipo de intensidade, tá? E é isso que gera principalmente, né, me vem uma palavra problema, mas não é a palavra problema que eu quero falar. Mas, né, no caso de abuso sexual infantil, é isso que gera, né, o trauma maior. A criança não tem o desenvolvimento psíquico para lidar com aquilo, né? Então, essa é muito importante. O padrão ético também, né? A criancinha sabe de absolutamente nada dos seus costumes morais e éticos, né, que estão vigentes na sua sociedade. Então, ela não pode ser responsabilizada, né? Criancinha que está ali no mercado pegando o pintinho dela. Ah, mãe pode falar, não toca, não pega, não é momento agora para fazer isso, né? Ela tanto faz, né? Fez isso aqui, fez isso em casa, no banheiro, não faz diferença absolutamente nenhuma. Não tem essa moralidade, essa censura que se cria, né? Depois, tá? Então, né, também, né, a gente não pode, em teoria, não deveria punir a pessoa, né? Essas coisas que a criança faz, né? Essas atividades sexuais que a gente vê, as pessoas não fazem, né? Quando são crianças, né? Elas são indícios também, né? De como a criança está constituída, né? E como se está indo, onde se está endereçando o desenvolvimento sexual da vida adulta, tá? Aqui, ele volta depois a falar, né, dos desejos infantis no sul, né? Então, a gente fez toda essa bela introdução, mas para quê? Para chegar no fato que, né, a gente já falou dos sonhos infantis, né? A gente vai retomar um pouquinho. Mas o que ele disse? Né? Então, esses desejos, alguns desejos a gente viu, né? Era só comer ou morar, beleza. Mas outros, né, são justamente desse nível sexual, né, que então, se eles são desejos que chegam da infância, eles vão manter essa característica de ser perversos, né, então, com toda essa característica que a gente falou anteriormente.
né? Tá? Dos desejos que não têm barreira éticas, fundamentalmente. Hum? E, então, esses desejos se tornam proibidos apenas no segundo momento, né? Quando a criancinha sente esse desejo, não faz diferença nenhuma para ela sentir, tá tudo bem sentir. Só que depois ela se torna uma coisa proibida, né? E aí, quando eu tenho um tipo de desejo na minha vida adulta, que é algo que já foi entendido como algo reprimido, isso me faz regredir ao momento da infância, porque naquele momento eu tive esses primeiros tipos de desejos que aí depois eles se tornam como proibido dentro, né, da minha vida, de adolescente, de adulto, então, aqui principalmente, né, ele mostra. Aqui precisamos incluir, né, os desejos incestuosos. De novo, quem assim, quem vai amar? As pessoas da própria família. Né? Quem considera da própria família vai estar ali, né, normalmente vai ser, né, a mãe, o pai, os irmãos, ou se foram dois pais, se foram duas mães, tanto faz. A avó, o avô, o tio, a tia, o primo, tanto faz. São as pessoas que são próximas deles, que ele vai, né, da criancinha, que ele vai amar. Não é uma pessoa que nunca viu na vida, né, nesse sentido aqui, tá? Então, isso é entendido como uma escolha regular, né? É algo esperado amar essas pessoas, né? Porque são elas que cuidam e amam a gente, né? Na maioria das casos, claramente. Então, o incesto é entendido como algo que surge depois. Ah, você acha que, né, sei lá, você dá muito bem com o seu priminho, então você ama o priminho, o seu primo. Não pode. Né? Na sociedade não é entendido, na sociedade ocidental não pode. Né? Irmã também não pode. Né? Então, isso chega depois. Né? Mas, o nosso sonho, mesmo que eu sei que eu não posso na minha censura, o meu sonho eu posso acessar isso. Né? Então, ele vai pegar coisas que fazem parte da vida psíquica que foram efetivamente esquecidas. Então, aqui, ele faz uma informação também muito importante. A vida psíquica, então, é o que forma, desculpa, a vida psíquica infantil é o que está dentro do inconsciente, né? Então, nesse sentido aqui, não posso, não é que não posso, eu não deveria sentir culpa, vergonha para determinado desejo que eu tive quando era criança. Eu não tive a minha moralidade, não tive a minha ética quando era criança, né? Isso vem depois, se desenvolve depois. Né? Então, conscientemente, eu não deveria sentir culpa, não deveria sentir angústia, se alguma coisa disso me faz retornar àquele momento de desejos, né? Que continuam a ser reatualizando, vamos falar, né? Na vida. Mas a gente é irracional, né? A gente gostaria de pensar que a gente funciona de forma completamente lógica, mas não é assim, né? A nossa psique funciona de maneira também irracional, né? E o que faz surgir, então, essa culpa, essa vergonha, né? A angústia, a irritação, é a própria censura, né? Porque censura nota que está chegando algum conteúdo ali que é proibido, tá, não vai poder sentir isso. E isso, então, vai gerar esse contraste, né? Não posso sentir isso na minha consciência. Então, eu vou gerar esse contraste, né? A censura gera esse contraste, e aí eu posso sentir isso de várias formas. Uma dessas formas é através, justamente, o sonho. O sonho, ele se forma e ele vai representar alguma coisa que de não. Ela pode ser muito clara se é uma coisa que não é proibida. Mas, quando é alguma coisa proibida, né, o conteúdo que eu vou ver, o meu conteúdo manifesto, está ali para me dizer, tem alguma coisa. Você não vai reconhecer de primeiro, mas tem alguma coisa ali. Né? E essa coisa vai ser justamente esse desejo, né, inaceitável. Mas, ao mesmo tempo que o meu sonho não me fala diretamente o que é isso, ele me obriga a saber que tem alguma coisa ali. Tá? Isso que é importante. Né?
Temos sonho? Temos alguma coisa, né? Agora, né, nesse sentido, né, de fazer uma regressão a essa infância. Primeiramente, de novo, né, o trabalho do sonho, ele faz uma regressão porque ele pega esse conteúdo que está lá escondido, né, e é um conteúdo que se liga à infância, né, então aqui é um processo de ir pegar determinado, pegar determinada coisa, então ele vai e pega determinado material, né, que é o nosso material, né, inconsciente latente, beleza. E aí, a parte do processo do sonho, do trabalho do sonho, não, é traduzir, né, é transformar esse material em imagem, que é a nossa expressão primitiva, né, e isso dá espaço ao trabalho da instância do eu. Lembramos, o eu é aquele que está no meio, né, e ele faz um trabalho de, nossa, eu sinto isso, que não poderia sentir, né, mas, né, como eu vou lidar com isso, como vai subir na minha consciência, né, essa instância do eu, né, ele faz uma mediação, né, e então, né, essa regressão me leva a impulsos iniciais, principalmente ligado à vida sexual, né, e, além disso, né, o que usa o trabalho de sonho, né, que a gente já mencionou, é o simbolismo. O simbolismo também aqui é para ser entendido como algo filogenético, né? Por isso que ele fala um patrimônio intelectual. O patrimônio intelectual é o que é comum a todo mundo. Por quê? Nessa, lembra lá do simbolismo, sei lá, que as genitálias, né, masculina era representada para, sei lá, armas, ou o número 3 representa o nome, né? As paisagens masculinas, montanhas, são entendidas como representação dos órgãos femininos. Quem me ensinou isso, né? Nesse sentido aqui, a gente entende que são referências simbólicas nesse sentido filogenético. Bem, e aí, qual é a condição para conseguir fazer essa regressão? Então, eu tenho o meu material, tenho o trabalho de sonho, que pega todas essas partes. Então, não só eu tenho esse material latente, mas eu tenho também coisas que aconteceram, né? Para levar esse material dentro do meu sonho manifesto, né? Então, as coisas que vêm dentro do sonho, elas precisam ser ligadas ao quê? A algo que faz parte do dia a dia. Fundamentalmente, quando surge o sonho, ele tem uns elementos que, durante o teu dia, acabaram por alguma razão se ligando por algum aspecto em comum que para você pode ser totalmente despercebido. Fui para o supermercado. No supermercado tinha um cachorro branco. Beleza. O cachorro branco, ele tem um pelo que me lembra de outra coisa lá atrás na minha infância, de sei lá o quê. Nesse sentido, eu não sei disso, não faço a mínima ideia disso. Mas essa vivência de hoje se liga a algo que tinha lá atrás. E aí, isso volta, né? Essa é a condição de regressão. Eu tive hoje uma vivência que se liga a alguma coisa que eu vivi muitos anos atrás, e isso junta e vai fazer parte para criar, né, esse conteúdo que ele vai depois ser levado à consciência, né? Então, né, tudo isso que um tempo fazia parte, né, das nossas vivências infantis, né, elas fazem parte, então, né, do nosso inconsciente. E o inconsciente, então, não é apenas algo que que tem um conteúdo, mas ele faz também, né, umas ligações, né, de outros processos dentro desse, né? Então, o inconsciente, ele tem, né, material, ele tem desejo, ele tem impulsos, né, ele tem mecanismo próprio, e por isso que ele chama, que o Freud começa a chamar, então, o inconsciente de instância.
Tá? Então, essa é uma instância, né? São processos materiais, desejos e impulsos. Essa é uma instância do inconsciente. Bem, quais são os, né, vamos fazer, né, um resuminho, pressupostos dos nossos sonhos. Né? O sonho transforma os pensamentos em experiências imagéticas. Essa experiência imagética é algo de alucinatório, não existe essa coisa, né? Se eu sonho de voar, não existe isso. Mas também, se eu estou sonhando de ir para o supermercado, não existe isso, porque eu não estou indo efetivamente para o supermercado, está só na minha cabeça, né? Então, são pensamentos que se realizam de forma alucinatória, imagética, e que eles querem realizar algum tipo de desejo. Esse desejo, né, que pode ser aceitável ou não, dependendo do sonho, né? Se é um sonho de tipo infantil, quero comer um morango, ou se é um sonho de tipo disfarçado. Por quê? O sonho, de novo, para que serve? Para eliminar esses estímulos que me estão incomodando e para eu dormir. Beleza. Agora, o Freud adiciona, né? Que a gente acabou também de falar, que todos os sonhos, na verdade, utilizam um material infantil, né? Um material que era lá atrás, né? Os impulsos que a gente começou a ter desde a infância. Então, no meu dia de hoje, o que eu vivencio hoje vai se ligar àquilo que eu tinha já vivenciado no passado. Aqui entra o conceito de angústia. Quando o sonho está ligado a desprazer ou a angústia, a gente precisa entender uma coisa importante. Lembre-se sempre da regra fundamental. O sonho não mostra exatamente o que ele quer dizer. Tem sempre uma distorção. Mesmo no sonho da criancinha, que é fácil de interpretar. A criancinha, na vida real, deu de presente os morangos, mas, na verdade, ele queria comer para si mesmo, né? No sonho, a criancinha come todos os morangos. Fácil de interpretar. Claro, ele queria comer o morango, beleza. Aconteceu, na verdade, que ele comeu todo o morango? Não. Foi distorcido. Isso é já um sonho mais fácil, né, para entender. A maioria dos sonhos não são assim, né? Então, lembre-se sempre, né? No sonho, ele tende, a tendência dele, na maioria dos casos, é disfarçar. Eu não vou te mostrar. Essa angústia que você está sentindo não é para aquela imagem que você está vendo no sonho. Será para outra coisa. Então, cuidadinho a isso. Essa coisa que é desejada é proibida. Por isso que ela está sendo deformada. Então, lembre-se sempre. Sonhei de ir para o supermercado, esqueci a carteira, não pude pagar. Que angústia, né? Nossa, que incômodo que eu não fui lá, que idiota, né? Não trouxe. Não é isso. Vai ter que pensar, né? Não é essa coisa que o sonho quer te mostrar. O que que tem atrás disso, né? O que que tem atrás desse esquecimento da carteira, desse lugar de não poder pagar. Olha já onde vamos. Eu não pude pagar. O que que eu recebi? Não pude pagar. Olha ali onde está, já vai indo a análise do sono. O que que aconteceu ali que eu estava tentando fazer, não deu, né? O que eu tenho de dívida, então, tá? Então, cuidado a olhar ao sonho como se fosse uma coisa que é aquilo. Olha o que tem atrás, né? Bem, e aqui, então, alguns dos problemas que temos com o trabalho do sonho. No sentido que, aí, mas, então, o trabalho do sonho deveria sempre fazer isso, sempre realizar esse desejo. É, deveria. Será que ele faz mesmo? Né? Então, aqui surge outro questionamento, né? Quando tem uma angústia, quando tem um incômodo e tal. O que aconteceu? O trabalho do sonho não fez completamente o seu trabalho, que era realizar um desejo que não podia ser realizado na vida desperta, na vigília, né? Então, ele não conseguiu produzir essa realização, tá? Ficou incompleto. E aí,
o afeto incômodo, a angústia, né, ela surge e ela persiste dentro do sonho, tá? E eu queria tirar esse incômodo que eu sinto porque não consegui fazer a coisa desejada, mas nem no sonho eu consegui. Hum? E aqui é uma coisa importante, os afetos. Lembrando que o afeto não é afeto de amor, mas é afeto de o que me afeta. E essa pode ser uma coisa positiva, negativa ou entre ambos. Esses afetos, o que me afeta, pode ser muito resistente. Então, ele pode se impor acima da realização dos desejos. Então, por isso que o sonho não consegue fazer o trabalho dele, né? Aqui ele menciona, e esse afeto pode ser igual, no sentido o que eu sinto do sonho pode não ser modificado, né? Mas isso não significa que o conteúdo não seja também alterado. São duas coisas diferentes. Eu posso estar sentindo angústia no, ou tristeza, ou medo, ou felicidade, né? Dentro do sonho. Aquela pode efetivamente ser a emoção que eu estou sentindo. Mas o conteúdo que me mostra isso, ele vai estar alterado de qualquer forma, tá? Não são necessariamente iguais, tá bom? E ele diz que isso, olha aqui, esse é o primeiro indício que ele fala. Quando isso acontece, né, isso é um sinal de neurose. Então, cuidadinho, essa já é uma dica, quando vocês escutam as pessoas, de ficar de olho com isso. Bom, aí, continuando nos problemas possíveis dentro do sonho. No sonho, a gente pode ter algo que é prazeroso ou pode ter algo que é totalmente desprazeroso. Né? De novo, se é uma realização incompleta, né? Se essa realização é completa, em teoria, eu realizei o meu sonho, gente. Então, eu deveria estar bem feliz da vida, né? Deveria ter sentido prazer por poder ter realizado o meu sonho, o meu desejo. Mas, gente, aqui entenda que essa parte que a gente está vendo, eu não vou entrar no Lacan, mas isso é tudo que o Lacan depois vai falar, tá? Se entendermos essas partes, isso facilita o entendimento depois da teoria lacaniana, tá bom? Olha aqui. Para quem é esse prazer? Cuidado. O prazer não significa que é algo prazeroso, tá? O prazer, no caso aqui, da realização do desejo, seria para, em teoria, quem sonha, né? Eu fiz o sonho, eu tenho o desejo, eu quero realizar esse desejo dentro do meu sonho. Se eu realizei esse desejo dentro do meu sonho, ótimo, eu deveria estar feliz. Porém, lembramos o quê? O que eu desejo é inaceitável. Eu não gosto desse desejo, né? Eu não posso ter esse desejo. Eu ter esse desejo me deixa ser uma pessoa ruim, me deixa ser uma pessoa má, tá? Isso é extremamente importante, tá? Então, cuidadinho, né? Essa é muito importante como coisa, né? Então, eu tenho meu desejo, mas eu não gosto dela. Então, se eu realizo esse desejo dentro do meu sonho, opa, caralho, eu realizei o desejo, e agora? Eu sou essa pessoa ruim, né? Então, isso já é um contraste, uma ambivalência enorme. Então, isso é o que causa, no final, a angústia, né? Então, ali ele fez aquele exemplo muito bom, né, do marido da mulher que tem três desejos, né? Nossa, mas pensar, né, que desejo é esse? De repente, a mulher deseja de comer salsicha, né? Salsichas. E o gênio ali dá a salsicha. O homem fica puto da vida, aí ele deseja que a salsicha seja pendurada no nariz da mulher. Então, qual é o terceiro desejo? Tirar, né? Essa punição que foi feita. Olha só o contraste. Isso é para ser entendido que homem e mulher, na verdade, sejam a mesma pessoa, tá? Nesse sentido aqui, né? A pessoa é ligada no seu desejo, na uma coisa contrastante uma com a outra, tá? Então,
É como se, vamos fazer esse exemplo assim, nossa, mas eu queria muito salsicha. Cara, mas você pode comprar salsicha em qualquer momento da sua vida. Como você usa um dos três desejos do gênio para pedir salsicha? Pede 25 bilhões de reais. Aí você compra todas as salsichas que você quiser, né? Nesse sentido aqui. Hum? E aí, o segundo desejo. Agora, porque você desejou errado, eu vou te punir. Né? Nesse sentido aqui, essa utilização. Como você utiliza de novo? Agora, você me deu uma punição. Meu, como é que você gastou o próximo desejo para me punir? E o terceiro desejo é qual? Vai tirar essa punição. Então, olha quantas coisas que podem existir dentro da mesma pessoa, tá? Então, né, a realização de um desejo pode levar a desprazer do outro. Esse que é o desacordo. Aqui é o desentendimento dos desejos, que fazem parte de nós mesmos. Ele fez um exemplo de duas pessoas, mas é dentro de você esse contraste. Então, tudo isso gera, né, a nossa belíssima angústia. E os sonhos que têm uma angústia, então, ela podem ser realizações de desejos de forma desvelada, tá? Então, o que significa aqui? O desejo pode ser evidente. Ele não passou através da deformação da censura. Esse desejo continua sendo inaceitável. Não apenas, ele é condenado. Eu não posso suportar isso. Eu não posso suportar de desejar isso. Tá? Então, a angústia é o último jeito que a censura tem para, né, lidar com esse desejo reprimido que ele, nossa, ele está, né, tentando ao máximo de sair, né? Esse desejo está sendo muito forte, ele está ganhando contra a censura. Né? O desejo está impondo, né? Ele está para ser realizado, né? Isso é impossível para eu aceitar, né? Então, aqui é a última defesa psíquica contra esse desejo inaceitável, né? A angústia. Quando a angústia chega no sonho, né? Aqui o que é a força, né, dos desejos que está chegando tão forte, né, esses desejos reprimidos, né, que são normalmente subjugados. Então, ela surge porque, nossa, ela está chegando, está chegando, está chegando. Não vou dar conta disso. É, aqui vamos resumir para chegar, né, à parte final da parte final da angústia. Né? Lembramos que a gente tem 4 tipos de sonhos, então. Infantil, onde o desejo é admissível, como quero comer os morangos. Nada de mal. E a realização é evidente. No sonho, eu como morango. Sonho deformado. Aqui não é aceitável. Né? O desejo reprimido é inaceitável. Eu não posso falar, né? Que era lá a mulher que ia com os militares, né? O desejo inaceitável lá atrás era o desejo para o próprio filho. Incesto. Inaceitável. E aí, realizo o meu desejo de forma dissimulada. Ah, não vou realizar o meu desejo com meu filho, mas com os militares mais jovens. A angústia, né? Aqui, o desejo é reprimido, é inadmissível, mas a realização está sendo evidente. Então, alguma coisa acontece no sono sem ser efetivamente deformado. Né? Então, surge como angústia. Última forma, deformado parcialmente. Algumas partes são deformadas, outras não. De qualquer forma, o desejo é um desejo que foi reprimido e que é inaceitável, inadmissível. E então, também, a realização é parcialmente dissimulada. Por isso, o sonho pode ter uma parte que é disfarçada e outra como fonte de angústia. Né? Então, podem conviver as duas possibilidades, né? Então, os sonhos que apresentam as angústias, né? Elas tendem a nos despertar, principalmente se é só de angústia mesmo. A angústia vai ser muito forte. Ele não.
Por que vai ser muito forte? Ela é uma função, né? É da censura. Gato, tô vindo, tô vindo. Vou vindo forte, por quê? Porque você não pode realizar esse desejo. Eu vou te fazer acordar, né? Então, antes que dentro do desejo, do sonho, esse desejo se realize plenamente, a angústia chega e me faz acordar. O objetivo do sonho que é lidar com esse desejo reprimido, fazer a realização dele, fracassou. Não existe essa realização, porque essa realização continua sendo fonte de impossibilidade, né? Contudo, o sonho continua fazendo, né? Ele tentou fazer o trabalho dele. Eu tentei, né, lidar com isso, mas não rolou. Então, a pessoa acorda. Sobre um pouquinho mais sobre a censura, né? Então, ué, mas como é? A gente tem toda essa censura, e aí? Ela não está funcionando? Ó, lembre-se lá atrás, eu falo o que ele disse nas primeiras conferências. A censura, ela trabalha em diversos níveis. Pode ser um desejo mais simplesinho, né, para lidar, outro pode ser extremamente complicado. Então, nesse sentido aqui, a censura, ela trabalha com diversas variáveis e não aplica sempre o mesmo tipo de rigor. Então, nesse sentido aqui, podem surgir coisas. Quando a censura realiza que esse desejo está tão forte assim, que ela não vai dar conta, a deformação não vai dar conta, deslocamento não vai dar conta, não vai conseguir lidar, o esquecimento não vai dar conta, não está esquecendo, lembre-se, né? A mulher lembrava que tinha alguma parte falada, tinha murmúrio, mas ela não sabe o que foi dito dentro do sonho. Esse esquecimento, isso não está funcionando. A angústia é a última, né? A última coisa que a censura pode utilizar, né? Justamente para se defender dessa realização que não está podendo acontecer, tá? E aqui ele é muito bom, né? Mas e aí, por que todo esse trabalho acontece durante o sono? Não posso fazer isso durante a minha vigília, né? Que é isso, né? Por quê? A vigília, quando a gente está desperto, né? Quando a gente está consciente, né? A gente está falando, né? Eu não estou dormindo, estou aqui com você. E eu sei o que está acontecendo, né? Dentro, quando estou dormindo, eu não sei o que está acontecendo, né? Na minha vigília, né? A nossa censura, né? Ela é muito forte. Ela está agindo em todo segundo. Por quê? Porque a gente tem regras para viver em sociedade. Exemplo, já fiz algumas aulas atrás. Eu não estou aqui pelada na frente de vocês, né? Eu tenho uma camisa. Por quê? Porque a nossa sociedade dita que a gente não fica pelada na frente um do outro quando está fazendo coisas sociais, né? A gente fica pelada em momentos íntimos. Essa censura. Eu estou pensando nessa censura no dia a dia? Não, né? Eu só coloco a minha camisa e vou. Né? E aí, nesse sentido, é tão forte que a gente, é tão rígida que ela é internalizada tanto que a gente nem sabe que ela está atuando, mas ela está atuando em nível muito alto. Né? E ela impede que os desejos inaceitáveis se manifestem, porque eles são inaceitáveis para a minha cultura, para o meu entendimento da vida. Eu não posso ter esses desejos. Tá? Então, a censura impede na minha consciência, porque eu não sou essa pessoa ruim, né? Eu não sou essa pessoa ruim que, né, a mulher lá que queria, né, o desejo efetivo para o filho, não sou aquele homem que tinha, né, o pai falecendo e que ele não queria gastar todo aquele dinheiro. Eu não sou essa pessoa. Eu dei todo o dinheiro para o meu pai. E eu não fiquei nunca com uma pessoa mais jovem. Eu não sou essa pessoa. O desejo está ali, mas eu, na minha consciência, eu não sou essa pessoa. Tá? Então, nesse sentido, a censura ela é muito forte. Durante o sono, né, à noite, a censura, como todas as nossas outras funções, rebaixa. E isso permite esse trabalho, né, dos sonhos, a criação dos sonhos, né, para lidar com esses desejos proibidos, né? Aqui ele mostra uma coisa interessante também. Ó, qual é a diferença
Se eu realizar uma coisa na vida real, eu realizar uma coisa na vida no sonho. O sonho é inofensivo, é só uma imagem. Não estou fazendo aquela coisa de verdade, né? A mulher sonhou, né? Os militares mais jovens. Ela não ficou nem com os militares mais novos, nem com o filho, né? Estamos em dois, né, mundos separados, um mundo único, alucinatório e um mundo real. No sonho, eu não estou fazendo aquela coisa de verdade, tá? Então, nesse sentido, ela é uma proteção de tudo, de todos aqueles desejos que são inaceitáveis, né? Então, nesse sentido, né, é o que permite de lidar, né, com essas coisas. E aí, ele fala uma coisa também muito interessante, né? Ele define paciente doente de nervo, né? Ali, né, não é necessariamente apenas neuróticos, né? A pessoa vê nervos e pensa neurótico, mas não é somente neurótico, pode ser qualquer tipo, né, de pessoa que está com um sofrimento psíquico elevado, né? Que relata ter insônia de propósito. Não quero sonhar isso. Preciso fugir desse sonho. Esse sonho é insuportável. A angústia que esse sonho me gera é insuportável, tá? Então, aqui é outro indício, né? De determinadas estruturas, né? E transtorno, tá? Bem, aí dentro do sonho também, né? Como no exemplo lá do desejo, eu desejo a salsicha, eu vou te punir porque você fez um desejo errado. A punição surge, né, como um castigo, né? Então, quando eu desejo, ele produz alguma coisa que me dá desprazer, ele é entendido como punir. Eu punir o quê? Alguma coisa que não era para ser desejada, né? Então, aqui, cuidado. São dois desejos. É o desejo da coisa em si, da coisa inaceitável, e depois tem outro desejo, é desejo de punir o desejo da coisa inaceitável. São dois desejos diferentes. E a punição é o desejo do outro. Esse aqui, total, Lacan. Lacan vai ser sobre isso. O desejo do outro é o que se instaura em mim primeiramente, tá? Aqui o que significa? Eu aprendo sozinho a minha cultura, a minha educação, o que é certo, o que é errado, a minha ética, a minha moral. Não, né? Nesse sentido, o desejo do outro que vem me punir. Né? Por quê? E não, a criança, para ela, tá tudo de boas. Vale tudo. O adulto, não. Né? Nem precisa ser adulto. Na verdade, na criança maior, no adolescente. E assim depois por todo o resto da nossa vida. E eu internalizei determinadas regras. Né? Então, nesse sentido, que a punição é o desejo do outro, porque essa realização do desejo, né, que é impossível para determinadas regras, né? E aqui, né, então ele diz também uma coisa interessante, né? Que o sonho, então, ele pode ser muitas coisas, não é apenas a realização de um desejo, mas é também o contrário, é a realização de uma angústia e também é a possibilidade de aproximar, né, conteúdos que são em si ambivalentes, um contrário do outro. Então, nesse sentido aqui, a realização, ela chega também como um desejo de punir, é um desejo, né? É o desejo de punir, mas sempre é o desejo é. Então, o sonho ele é muito abrangente, né? Ele não tem apenas uma coisa para realizar, né? Ele é a realização do desejo e o contrário disso, né? O surgimento da angústia, né? Uma angústia ou também uma punição concretizada. Aí, o sonho pode representar e ser substituído para diversas coisas. Pode ser uma intenção, a advertência, pode ser uma reflexão, tentar resolver algum problema, diversas coisas, né? Que os pensamentos oníricos latentes poderiam tentar fazer, né? Todas essas são parte do inconsciente, né?
Então, o que é esse trabalho do sono? Né? O trabalho surge desses conteúdos que estão lá no inconsciente, e que chegam para o sonho, para fazer todas essas coisas que a gente, né, mencionou. Gente, realização de angústia, muito importante. E a punição também. Cara, isso vale no sonho, mas também vale na vida desperta. A pessoa inconscientemente vai se culpar de alguma coisa e vai fazer ações que a levam ao sofrimento. É muito importante essa parte da punição, né? Porque a gente se autopune por diversas regras que são internalizadas, né? A pessoa muitas vezes não percebe isso. Porque a pessoa repete 50 mil vezes a mesma relação que sabe que não vai dar certo. Vai ter que olhar, né? Que a angústia surge, que a autopunição surge disso, né? Além de outros milhões de coisas. Mas era só para fazer um mini exemplo. Bem, ó, chegando lá no finalzinho. Bem, então, temos todo esse trabalho do sono. A análise, o que faz? A análise tenta desfazer todo esse trabalho que o sonho fez, né? Ele me disfarça tudo e eu quero chegar ao que tem atrás. Porque eu sinto angústia no sonho, tenho uma punição no sonho, tenho a realização de determinado desejo disfarçado no sonho. Beleza, mas eu não sei o que tem atrás. A análise serve para chegar a esse conteúdo latente, né? O conteúdo latente é o que se manifesta dentro do sonho de alguma forma não clara, inacessível. Eu vou ter que, não possível não, mas é, disfarçada, né? Eu não sei que é aquele desejo, tá? Todos esses trabalhos são trabalho psíquico que acontecem a nível inconsciente, né? O trabalho de sonho também acrescenta, né? Não só faz uma tradução desse pensamento em imagem, essa, como se fala, essa união, né, de vida atual com vida que foi no passado, que foi então projetada no inconsciente. Aqui o trabalho sempre acrescenta alguma coisa, né? Então, é isso, né? Essa é acrescentar a parte inconsciente, a parte do passado, que gera o sonho, né? Que faz partir o trabalho do sonho, né? E o que é o sistema que se liga à parte né, a parte mais recente que a gente vivenciou, aos desejos, né? Inconsciente. Então, essa realização é, é modelada diferentemente dentro do conteúdo unido. As características, né, que podemos relembrar quais são, né? Primeiramente, o sonho pode ser qualquer coisa, pode ser uma coisa muito parecida com a realidade, como pode ser uma coisa, nossa, nada a ver. Cara, sonhei era um bicho que tinha a cara do cachorro e as asas de águia. Não existe isso, né? Mas ou posso sonhar que eu estava indo para o supermercado, posso sonhar que eu estava correndo, né, no parque, né? Pode ser qualquer coisa, sonho, não importa. E que mais? Ela é traduzida sempre através de imagem, e por meio, não por meio não, mas, né, se ligando a um desejo inconsciente. E tudo isso vai criar um processo para tentar realizar esse desejo inconsciente. Essa é a característica básica do sonho. Principalmente isso, né? Essa realização, né? Eu estou transformando tudo para tentar realizar esse desejo. Depois eu posso ter todos os problemas e posso, né? Como a gente falou, não realizar. Mas, né? Essa é a finalidade. Essa é a característica, tá? E último, né? Os pensamentos oníricos, né? Então, eles são inconscientes, eles, né? Quando eu chego, né? A ter eles,
são inteligíveis, então eu posso entender elas, são coerentes entre si, mas tem reações que podem ser entendidas como motivadora do sonho. E o último, elas são equivalentes, né, a qualquer tipo, a qualquer impulso que a gente pode ter, né, a nível psíquico. Então, qualquer operação que chega nesse sentido de dar um impulso, o pensamento onírico, ele se equivale àquilo. Então, ele chega daqui, nesse impulso que a gente tem. Bom, aqui não tem muito mais, né? Eu já falei, né? Impulso consciente por parte do domínio inconsciente, se é inteligível é porque pode ser entendido, é equivalente a impulso psíquico, porque, né? Pode ser qualquer tipo de atividade psíquica que impulsiona os desejos, né? E que eles surjam, né? Através desses elementos em comum, depois com a vida diurna, né? Para depois formar o nosso sonho. Enfim. Então, o último, sim, processo, né? Para resumir um pouquinho esse processo de formação do sonho. Primeiro, né? Temos esses resíduos que tem durante o dia, de coisas que a gente fez durante o dia, e essa coisa que permanece, ela se liga ao meu conteúdo inconsciente, que é, efetivamente, um desejo forte, e que é reprimido porque ele não é aceitado. Agora, esse desejo é o que possibilita a criação do nosso sonho. É ele que dá a energia. Né? Nesse sentido aqui, ele vai ser o que impulsiona energeticamente a criação do sonho. Né? O desejo pega esses resíduos, né, do dia e, juntando a isso, cria os pensamentos oníricos latentes. Então, ele pega a sua energia, ele se liga com essas coisas que vivenciou durante o dia e, né, evoca, né? Então, o determinado material é evocado por esse resíduo diurno e aí o desejo faz, dá essa energia para criar os pensamentos oníricos latentes. Lembramos, o pensamento onírico, ele não é o sonho. O sonho é o conteúdo manifesto, né, que me representa o conteúdo latente, tá? Então, né, o trabalho do sonho transforma justamente esse pensamento latente em sonho manifesto, o que eu consigo lembrar. E por último, né, os desejos, né, irresistíveis diurnos, eles estão ambos no inconsciente, mas o Freud fala que não é o mesmo tipo de inconsciente, né? O desejo pertence ao domínio infantil, enquanto, claramente, o que eu vivi hoje não é do domínio infantil, né? Ele é de hoje. Então, essa é importante. Eles são de dois, pertencem a um lugar diferente dentro do inconsciente. E outra coisa, que o desejo, ele tem um mecanismo específico. Né? Essa energia que ele tem é específica, é um mecanismo dele. Né? Nesse sentido aqui, não estamos dentro do inconsciente, vai ter diversas coisas, né? Diversos mecanismos, diversos processos e tal. Bom, então, conseguimos concluir mais rapidinho? Ótimo. Né? Para concluir, lembrarmos um pouquinho, né, que o sonho é a realização do desejo, mas não apenas. Né? Então, né, vamos lembrando lá. É do desejo, mas é de angústia e é da punição. Ele se baseia nos conteúdos latentes. Ele é a expressão do inconsciente, de forma disfarçada. Então, ele é um mecanismo para lidar com os meus desejos. E, né, nesse sentido aqui, a gente viu, né? Toda a parte da conversação, do deslocamento e tal. E, último, a interpretação, né? O que ela serve? Ela serve para tentar chegar a esse material encoberto, né? Esse desejo que eu não consigo aceitar.
né? Então, a análise faz o trabalho oposto, né? O sonho cria, né? Ele faz uma criação. E a análise tenta desmontar tudo aquilo que foi criado para chegar ao desejo efetivo. E aí, essa a parte, sabe, nessas conferências do sonho. Bom, gente, conseguimos 1h30, ótimo. Alguém tem. Gente, eu vi agora as mensagens aqui. Gente, Miki, parafilias, essa outra categoria, ou chamam de perversão também. Tá. Camila tá aqui. Ó, uma parafilia, como você define uma parafilia, gente? É tipo um fetiche, como você está entendendo a parafilia, né? Ou gostar de alguma coisa. Vamos entender isso primeiramente. Pode ser aí, Arlete. Ah, peraí que vou mandar o Forbes, então, Arlete, só um segundo. Assim, já mando. Gente, aqui é o último Forbes, né? Quem participou, pelo menos de 4, né? A gente pode ver. Pedofilia e zoofilia, tá? Então, bom, né? Nesse sentido aqui, de novo, vamos voltar lá, né? No começo. Existe, primeiro que quando você é criança não pode existir pedofilia, tá? Então, nesse sentido, não pode se encaixar, nesse, nesse sentido. Mas vamos ver as outras coisas, né? Exibicionismo, fetichismo, né? Essa coisa da zoofilia, ele já responde, né? Na criança não tem diferença nenhuma, nesse sentido aqui. Não tem. A parte do sadismo e tal, aí são outras coisas, né? Como o desejo se instaura, por que se instaura dessa maneira sádica ou masoquista, né? Nesse sentido aqui, peraí, que eu queria perguntar agora. Precisa entender uma coisa muito importante. O Freud retira, né? Todos esses que a gente está mencionando agora, fetichismo, sadismo, ele tem uma conotação moral. Para você, faz diferença que o cara gosta de pegar uma chicotada? Para mim faz nenhuma diferença, mas na nossa sociedade isso não é visto de boa forma, né? Aqui entra a moralidade, por isso que ele fala, né? Justamente aqui, eu não sei se está respondendo a sua pergunta, tá? Mas nesse sentido, a palavra perversão não pode ser entendida dessa forma. Hum? Esse aqui são coisas moralizantes. Nesse sentido aqui, ele diz justamente isso. Por isso que ele entende, todo mundo é perverso quando a gente nasce. Não tem, né? Nesse sentido ético, moral, né? Não existe isso para a criança. Eu não sei se está conseguindo responder a sua pergunta. Se você quer perguntar mais, né? Pode perguntar, tá? Mas, hoje em dia, isso é utilizado de determinada forma, né? Essa palavra perversão para, de novo, falar o que não está na normatividade da expressão das relações sexuais, né? Isso é como utilizado no dia de hoje, não é entendido estritamente, não sei se você está conseguindo dizer isso, mas, né? De novo, para Freud, qualquer coisa que não seja simplesmente o sexo de reprodução, tudo é perversão sexual. Eu fazer um carinho para a pessoa amada, perversão. Um beijo na boca, perversão. Entende? É nesse sentido que o Freud não entende isso de jeito moralizante, como a gente entende no dia a dia essa palavra. Não sei se consegui responder a sua pergunta. Mais pergunta, mais dúvida sobre o que a gente viu hoje? Algum apontamento? Tranquilo? Então, gente, bom, esse foi o nosso mini curso, né?
Que bom, Arlete. Esse é o nosso mini curso sobre os sonhos. Eu vou pensar, né? Agora eu vou ter uma pausinha, que tem meus pais me visitando e tudo, mas, né? Logo mais eu vou pensar na próxima parte que a gente pode estudar junto. Eu estava querendo, na verdade, ler a Psicologia das Massas. Acho que é bom, né? Sempre que tem mano de eleição, eu acho muito bom fazer Psicologia das Massas para dar um pouquinho, né? De visão mais ampla sobre os vários, né? As várias relações que temos a nível grupal. Então, vou ver se a gente vai fazer isso ou se vamos continuar com esse livro. Esse livro é muito bom, né? As próximas conferências são realmente todas ótimas. Então, vou pensar, né? Se vão fazer primeiro a Psicologia das Massas e depois essa terceira parte das conferências introdutórias, porque elas entram bastante, né? Na questão dos sintomas, da vida sexual, né? Realmente são, e na neurose. Então, esse livro das conferências realmente é super importante, né? Enfim, muito obrigada a todos, tá? Os certificados eu vou fazer já na próxima semana, mas só me deixam uns dias, porque na quarta não, na quinta vou, né? Fazer a minha cerimônia de formação, eu, o João, aqui, lindo, maravilhoso, né? Então, talvez nesses dias vou ser um pouquinho mais ocupada, mas assim que eu conseguir, né, não vai demorar muito. Eu vou liberar o certificado pela Event 3, tá bom? Porque eu posso fazer um certificado particular, mas a Event 3 ele tem um código e é o que normalmente as universidades reconhecem, né, como válido. Então, eu prefiro fazer por lá, assim tem menos, né, tem mais probabilidade de ser, né, aceitou. Depende sempre da instituição de vocês, né, gente? Não, aí é cada instituição que tem mais regras. Mas esse aqui vai ter, né, um CNPJ e esse código a mais. Beleza? Então, gente, bom final de semana, né? Vamos conversando, né? O grupo ele fica ativo, depois eu passo a última aula e como se chama? Os slides, e aí eu vou avisando, né? Provavelmente mais por volta do final de agosto, tá? O que vai ser o próximo conteúdo que a gente vai enfrentar. Beijinhos, Fechou, até, Miki. Só amigo. gostaria de Bom, agradecer e parabenizar, porque realmente foram muito boas as exposições, as aulas. Foi muito coesa, foi muito clara sobre coisas importantes, né, que a gente tem que levar o tempo todo para análise, para teoria e etc. Então, é isso. Parabéns e eu olha, apoio qualquer coisa que você queira fazer. Tamo junto aí. E ótimo. é isso. Eu Vamos para já fiz a cima. proposta para esse João, né? Fazer alguma coisa Tá junto. bem. Uhum, tá vendo Tô isso? vendo, tá vendo. Muito obrigada, viu, Uma amigo? hora sai. Pois é, né? Bom, tchau, Beijo, amigos. Até a beijo. próxima. Beijo. Tchau, tchau.